O prefácio de um livro é um elemento fundamental na composição, da obra literária. Por isso, ele não pode ser negligenciado. O momento de abrir a leitura e degustar o que está por vir é uma ótima oportunidade para cativar o leitor e fazê-lo criar boas expectativas em relação às páginas seguintes. Mas você sabe como redigir um bom prefácio? Imagine que sua autoria possa ser atribuída a outra pessoa. Você conhece os elementos que devem estar presentes em um prólogo bem feito e como o livro ganha com isso? Fique até o final desse vídeo e confira. Olá, eu sou o professor Israel Fogel e você está no canal do Escritor de Sucesso. Se você ainda não está inscrito nesse canal, inscreva-se, dê um like, ative o sininho e compartilhe em sua rede social. Hoje vamos conversar um pouco sobre o prefácio e o que o torna tão significativo no contexto de uma obra. O prefácio é, literalmente, aquilo que é dito antes do livro. Por isso, tal texto introdutório costuma ser relativamente curto, já que precede a obra e tem o intuito apenas de preparar o leitor para o que virá em seguida. O responsável pela tarefa de redigi-lo pode ser tanto o autor do livro quanto outra pessoa escolhida por ele, por ter atributos que a qualifiquem para falar sobre a obra com propriedade, com autoridade. Muita gente pula esse texto inicial e parte direto para os capítulos principais do livro. Contudo, essa seção ganha seu valor no momento em que orienta a leitura da obra, pois evidencia recortes, contextualiza ideias e provoca reflexões que o leitor poderia não ter durante o processo. Mas o que deve haver em um prefácio bem redigido, que efetivamente cumpra seu papel e não o contrário, como fazer o leitor sair correndo? Quais são as funções de um bom prefácio? Caso você seja convidado a escrever o prefácio de uma obra, ou pretenda se empenhar em escrever de seu próprio livro, saiba que é muito importante seguir determinadas prerrogativas. Em seguida, eu vou mostrar a vocês algumas dicas que são muito importantes. Apresentar o autor e sua história é a principal função do prefácio, se o autor ainda não for conhecido do público, ou ainda se estiver lançando sua primeira obra. Nesses casos, solicitar a algum escritor mais prestigiado que apresente seu trabalho é abrir as portas para o público. Com o aval do prefaciador, os leitores terão certa garantia de que o livro merece realmente ser lido. Isso acontece tanto em textos acadêmicos, quando um novo autor pede a tutela de um professor renomado, quanto em livros de poemas, crônicas ou um romance. Ao redigir o prefácio, conte um pouco da vida do autor, sua origem, formação, além da composição de sua família, por exemplo, e de fatos relevantes que o levaram à escrita daquele livro. Introduzir a obra. A função básica do prefácio de um livro, qualquer que seja seu gênero ou estilo, e independente do fato de o autor ser ou não consagrado, é expor, isto é, apresentar o texto ao público. Em primeira instância, pense nisso como uma vitrine para a sua obra, explicitando para o leitor seus principais aspectos e objetivos, e convidando a seguir sempre em frente em sua leitura, valendo-se, é claro, de uma boa dose de isenção.
jamais faça críticas no prefácio. Nesse sentido, é importante, então, que o redator apresente de forma sucinta o conteúdo do livro, seu formato, se são capítulos, ensaios, contos, fantasias, seus temas principais e os temas também paralelos. Contextualizar a escrita é outro aspecto interessante do prefácio de um livro. Então, é a sua capacidade de construir de antemão, pelo menos em parte, né, o clima e o contexto nos quais se insere a obra. Um livro acadêmico, por exemplo, pode ser contextualizado pelo prefácio no sentido de alinhar as expectativas do leitor com as teorias que serão desenvolvidas e a situação sociohistórica na qual o texto principal se insere. Já um romance ficcional, por exemplo, necessita de um prefácio que contextualize as condições em que a obra foi escrita, a fim de elucidar ao leitor as prerrogativas ficcionais nas quais ela se baseia. Provocar um interesse pela leitura. Não é exagero reforçar. O prefácio de um livro não deve se valer de análise crítica em nenhum nível. Em contrapartida, é possível e recomendável que o redator provoque o leitor a tomar determinadas posturas de cunho analítico durante a leitura da obra. Nesse momento, o leitor está criando expectativas sobre o que vai encontrar. Por isso, o que o autor do prefácio pode fazer é orientar a leitura e pensar elementos que atraiam a atenção, sem, contudo, interpretar ou fornecer teorias analíticas sobre o texto. Falar sobre suas inspirações. Se for você o autor do prefácio de seu próprio livro, aproveite esse momento de interação com a pessoa que o lê e exponha para ela de onde partiu a inspiração para escrevê-lo. Quando se trata de uma obra ficcional, vale a pena comentar algumas referências em que você tenha se baseado. Jogue limpo com o público, pois, caso contrário, ele pode desconfiar de algum tipo de cópia, por exemplo. Não é nenhum pecado deixar claro, logo no início do seu texto, que a narrativa tenha sofrido influências. Por exemplo, George Merlin, autor de As Crônicas de Gelo e Fogo, não nega ter sido influenciada por J.R.R. Tolkien, do autor do Senhor dos Anéis. É o próprio Martin quem diz: podemos inventar todas as definições de ficção científica, fantasia e terror que quisermos. Podemos estipular nossos limites e criar nossos rótulos, mas no fim ainda é a mesma velha história sobre o coração humano em conflito. Tenha sempre em mente todos esses aspectos ao se propor a desenvolver o prefácio de um livro ou a orientar a escrita dele por uma outra pessoa, seja em uma obra de autoria própria ou escrita por terceiros. Assim, o prefácio cumprirá o seu objetivo, que é ser aquilo dito antes do escrito. Bem, por hoje é só. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva, dê um like, ative o sininho e compartilhe em sua rede social. Nos encontramos em nosso próximo vídeo.